Precisa rimar pra fazer poesia? Não sei como começar um Será que texto. faz sentido isso que eu Tenho escrevo? vergonha. Não Tenho dom medo pra de isso. ninguém entender o que eu escrevo. Vai que não tá bom. Se você assistir até o fim dessa videoaula, você será apresentado ou apresentada a alguns caminhos para chegar ao único destino que importa aqui, que é a autoria. Tem vontade de ser escritor? Tem vontade de ser escritora? Não sabe por onde começar? Vem comigo. Você está assistindo agora uma videoaula do projeto Poesia como Espaço de Cura. É um projeto contemplado no edital PROAC 19-2020, um programa de ação cultural que incentiva a produção e publicação de obras de poesia. Esta videoaula faz parte de uma série de ações educativas, ações formativas, ações voltadas para a formação não apenas do leitor literário, mas do autor literário. São ações que instigam, provocam, mostram caminhos para quem quer se aventurar, para quem quer escrever poesia e não sabe por onde começar. Além dessa pegada de ensino de literatura, dentro do nosso projeto temos como ação principal o centro de tudo isso aqui, a espinha dorsal dessa parada toda, que é... Cadê? Bota uma música de suspense aqui. O centro de tudo isso aqui é a publicação do meu novo livro de poesia. Se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e também para ver de pertinho esse processo criativo, esse processo de escrita de livro, além de outras dicas sobre o universo da literatura, me acompanha lá nas redes sociais. O meu nome nelas vai aparecer em algum lugar dessa tela. Eu tenho aqui, segredo nosso, alguns ajudantes que são os elfos. São elfos que estão me ajudando a colocar os efeitos na tela, uns efeitos maneiros, sabe? Me corrigindo quando eu falo besteira, me lembrando do que eu esqueço, enfim. Elfos, coloquem aqui as minhas redes sociais. E se você não conhece meu trabalho, já me segue lá, ativa o sininho para receber as publicações que eu faço. Agora chega de enrolação e vamos falar de poesia. O que você acha que é necessário para escrever poesia? Quando eu faço essa pergunta, muitas pessoas dizem que para ser poeta precisa de dom, precisa de talento. Para ser escritor, para ser escritora precisa disso. Dom, talento, inspiração. Primeiro, essa história de dom e talento não é real. Algumas pessoas podem até ter sim uma predisposição para a arte, uma facilidade meio que natural para escrever, mas ter dom e talento não é requisito para escrever. Qualquer pessoa pode escrever poesia, pode fazer literatura. Temos essa ideia, porque fomos levados a acreditar ao longo dos séculos, que existe apenas um tipo de inteligência, que temos apenas um lado lógico, matemático, racional, e que tudo que se distancia disso, tudo que se diferencia disso, desse tipo de inteligência, é visto como dom, como talento. Existem vários outros tipos de inteligência. A inteligência linguística, musical, corporal, espacial, interpessoal, intrapessoal e por aí vai. Existe um mito que é acreditar que a inteligência lógico-matemática é a única possível. A real é que muitas inteligências não são trabalhadas, não são exploradas, inclusive na escola mesmo. Muitas inteligências não são nem valorizadas. Sabe aqueles cubos mágicos? Elfos, coloquem em algum lugar dessa tela um cubo mágico. A pessoa que consegue resolver isso, eu nunca consegui resolver esse negócio. Esse trem eu acho muito difícil, eu acho muito complicado. Mas as pessoas que conseguem resolver, elas são vistas como pessoas inteligentes. Sim, elas acionam determinadas habilidades lógicas para conseguir resolver esse problema. Só que vamos pensar agora naquele jovem que faz rima, que às vezes a rima é de improviso, que faz batalha de rima. Às vezes mesmo no improviso ele consegue atingir uma construção linguística rica, cheia de referências, de sonoridades. O trabalho dessa pessoa, por ser artístico, é visto como fruto de um dom. Será mesmo um dom? Essa cadeia é para os nossos querem pormenores. Dessa cadeira tu ignora os nossos pormenores. A luta é por melhores dias pra quem tá nesse contexto. Escrevo porque acredito na revolução contexto. Então contesto teu regime urbano nesse mundo campestre, que faz de cada um ninguém na multidão com pressa. Eu entendi porque é que a gente tanto compete. Se eu falo tanto disso é porque isso me compete. Então abaixa a voz, seu clube não tem ponto pra rebaixar nós. Então abaixa a voz. E aí dentro desse pensamento não somos levados a trabalhar o nosso lado que é artístico, nosso lado subjetivo.
Por isso, grande parte das pessoas diz: eu não sei fazer poesia, não tenho talento para fazer poesia. Parte da criatividade, a parte do emocional, da expressão, da performance, essa parte da estética e até mesmo da ética, são dimensões que foram esquecidas, principalmente no ensino mais tradicional, no ensino mais conservador de literatura. E aqui nesta videoaula você vai perceber que podemos fazer exercícios poéticos, exercícios para ampliar a nossa visão, nosso olhar poético sobre a vida. E aí com isso que aprendemos a fazer literatura. Outro mito que rodeia esse assunto aí é o mito da inspiração. O mesmo pensamento equivocado sobre tom e talento é o mesmo pensamento, é a mesma crença que diz que é preciso de inspiração para escrever, como se baixasse uma luz do céu, isso te iluminasse e te transformasse nesse momento sagrado num poeta, numa poeta. Essa ideia de dom, talento e também de inspiração ajuda a reforçar aquele pensamento de que a literatura é para poucos, para apenas escritores consagrados que já estão mortos, e que todo mundo nasceu, e que todo mundo que nasceu depois deles não vai conseguir fazer a mesma coisa. A inspiração é uma parte muito pequena do processo criativo. Eu costumo falar que a vivência é algo muito importante, muito maior, mais fundamental que a inspiração. Você sabe por que temos a sensação de que nem sabemos nem como começar um conto, uma crônica, um poema? Isso, porque muitas vezes nós não somos próximos desses textos que são poéticos. Pensa comigo. Na escola nós temos vários exercícios para aprender a escrever entrevista, notícia, artigo de opinião, receita. Quem passou pela faculdade, então, vixe, são 3, 4, 5 anos, às vezes mais. São anos da vida em contato com textos objetivos, textos científicos, textos que são diferentes dos textos poéticos, são textos que precisam ser diretos, claros, são textos que não podem dar margem para outra interpretação, para vários sentidos. Imagina uma bula de remédio escrita mais ou menos assim: pílulas para seu amanhecer, tome-as em horas várias a fim de não padecer. A pessoa vai pegar a bula e vai dizer que eu não vou tomar isso não, vou morrer engolindo esse troço. O que eu quero dizer é que se grande parte da sua vida você leu textos objetivos, escreveu, exercitou a escrita de textos objetivos, você vai ter sim dificuldade para fazer poesia, natural. Porque a poesia exige sensibilidade, exige criatividade. A poesia, você não precisa dizer as coisas que têm sentido. Você vai ver com os exercícios que eu vou passar no final da videoaula, que escrever poesia é como se você fosse um deus e o seu papel é um universo no qual você pode inventar ali o que você quiser. Não precisa nem tudo ser verdade, não precisa ser tudo real, não precisa ter explicações sobre as coisas que você inventou nesse papel universo. Vamos trocar então o pensamento de preciso de inspiração para poder escrever por preciso de repertório poético para escrever. O que significa isso? Pensa na palavra repertório como uma caixa em que você vai guardando as coisas, que você vai guardando os livros que leu, os quadros que você viu, os filmes que você assistiu. Essa caixa é seu repertório, é de dentro dessa caixa que você vai tirar as coisas que precisa para poder escrever. As ideias não vêm só da inspiração, as ideias vêm dessa caixa, vêm de dentro dessa caixa. Garanto que as suas ideias vão surgindo quando você ler as ideias de outros autores, de outras autoras. As suas ideias vão se misturar com as ideias desses autores, vão nascer de outras ideias, vão complementar outras ideias, vão discordar ainda de outras e assim por diante. Dentro dessa caixa chamada repertório, você também pode guardar um grande amor, uma decepção, um pôr do sol, uma pessoa desconhecida que passou por você na rua. Essa é a parte da caixa que se chama vivência. Olha os detalhes da vida. Exercite seu olhar poético. Pare uns minutos e olhe o céu. Brinca de adivinhar o desenho de uma nuvem. Isso tudo servirá de material para sua construção poética, para você construir poesia. E para provar que inspiração não é tudo, eu vou ler 2 textos meus aqui. Um que é fruto da inspiração e outro que foi
fruto das técnicas, dos mesmos exercícios que você já vai ver aqui nessa videoaula. Não vou contar qual foi fruto da inspiração, também não vou contar qual foi fruto da técnica, qual foi fruto dessa caixinha aí chamado repertório, das minhas vivências. Eu só vou contar que os dois textos estarão no meu novo livro de poesia, livro que faz parte desse projeto chamado Poesia como Espaço de Cura, e que você pode conhecer um pouco mais se você me seguir nas redes sociais. Elfos, coloca minhas redes sociais aqui, coloca o logo do PROAC, porque ele está financiando tudo isso aqui, enfim. Faça um efeito legal para o vídeo ficar mais bonitinho, certo? Então vamos lá, texto 1 e texto 2 na sequência, e depois vocês tentam adivinhar aí qual foi o fruto da inspiração e qual não foi. Depois que a gente se despediu, naquele fim de tarde, meus olhos te seguiram quando você atravessou a rua. Os barulhos da cidade, do mundo, vi apenas seus passos. Muitos corpos andando, correndo, sentia apenas seu perfume. Meus olhos te seguiram por 16 anos. Depois de amanhã, te espero aqui, do outro lado da rua em outra década. Gostar de você assim, esperar para te ver, hoje ou em qualquer era. Caminho faz anos com sonhos no bolso agarrados por mãos inseguras que não os soltam por medo da perda. Retalhos de panos enfiados no fundo de um tecido surrado, sem saber por quais ruas caminham. Às vezes espio, abro os dedos, balanço os bolsos, vejo se algum furo os fez escapar por uma calçada qualquer. Sem ver luz do sol, uma nuvem, sequer a ponta de um prédio de dentro desse buraco de pano, sonhos continuam sufocados ali, por mãos que têm medo da perda. Viu só? E agora, qual foi o texto inspirado, fruto da inspiração, e qual foi o texto feito a partir de técnica, a partir dos mesmos exercícios que você vai ver aqui, você sabe? Eles são bem parecidos, não são? Então, esquece esse papo de inspiração, que o mais importante não é isso. Então vamos continuar nessa videoaula para você entender como escrever poesia mesmo sem estar inspirado, sem estar inspirada, sem baixar aquela luz e aquela voz misteriosa do céu te dizendo tudo o que é para fazer. Chega de enrolar, Daniel. Vamos para a aula de poesia. De agora em diante, vou pedir para você atenção especial para esta aula. Evite olhar suas redes sociais, as mensagens do WhatsApp. Procure um ambiente, se puder, mais silencioso no qual você esteja sozinha ou sozinho. Pegue também papel, lápis, qualquer coisa para fazer anotações. Você, agora, está prestes a entrar em uma viagem literária. Permita-se ser acolhido ou acolhida pelos textos que você vai ouvir aqui. Vou passar 3 exercícios e o primeiro é fundamental para escrever. É um exercício de leitura. É um exercício de leitura e de sensibilidade. Você vai ouvir alguns poemas e antes deles faremos alguns combinados. Sabe quando você lê um poema e sente que precisa entender o que o texto quis dizer? Sabe quando você tem aquela pressão para entender a poesia? Esqueça tudo isso. Faremos totalmente o contrário daquilo que geralmente se pede na escola, que é justamente entender o texto. Esse exercício vai te ajudar a exercitar a sua imaginação. Nosso combinado é o seguinte: não tente entender o texto, por mais estranho que isso pareça. Se tiver uma palavra que você não conheça, tudo bem. Se você não entendeu o que o autor ou a autora quis dizer, tudo bem também, às vezes nem eles sabem o que eles queriam dizer. Poesia não é dicionário para ficar dando significado para as coisas. Poesia é feita para nos fazer sentir algo. Todos os poemas que você vai ouvir têm imagens. Preste atenção nas imagens. Imagine na sua mente cada coisinha dita no poema. Brinca com a sua imaginação. Imagine-se de olhos fechados e uma poesia pegando na sua mão e te guiando para algum lugar que você não conhece. Depois de ouvir a poesia e abrir os olhos, o que você vê? Uruba 2, Akira Yamazaki. O mar me perdoou. Sei porque na tarde azul
E sem testemunhas não fosse o voo plano de uma gaivota, ele não quis me levar. Muito pelo contrário, abraçou-me docemente e lavou os erros e culpas da minha alma torturada com suas mãos e bocas de espuma, sol e sal. Olha para esse poema que está na sua tela e tenta imaginar tudo o que está aí. Imagina esse mar. Imagina as ondas. O mar está bravo ou está calmo? Tenta imaginar essa tarde azul. Imagina o céu. Imagina o sol. As nuvens. Há alguma nuvem aí? Você viu aquela gaivota que passou no poema? Se você viu, ela passou perto ou longe de você? Aqui, mais perto da areia, onde seus pés estão, ou lá, longe, no horizonte, onde o mar se confunde com o céu. Tenta imaginar esse mar chegando até você. Essa água como se fosse uma mão, uma boca de espuma, de sol, de sal. O mais legal dessa poesia para mim não é saber o que o Akira quis dizer. O mais legal é me imaginar nesse mar que me abraça. Imaginar um mar abraçando minha alma torturada. E não é qualquer abraço. É um abraço com mãos e bocas de espuma. Olha só que parada legal nesse poema. Mãos e bocas de espuma. Mãos e bocas de sol. Mãos e bocas de sal. Pré-história, Murilo Mendes. Mamãe, vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Caiu no álbum de retratos. Murilo Mendes é o tipo de poeta que faz a imagem chegar muito antes da mensagem. A obra dele, num todo, é muito imagética. Então olha para esse poema que está na tela e tenta imaginar a mamãe. Tenta imaginar a mamãe vestida de rendas. Tenta imaginar a roupa dela, imagina como ela está vestida. Depois tenta imaginar ela tocando um piano. Imagina esse piano, a cor desse piano. Se ele é daqueles pianos pretos, ou se ele tem aquela cor de madeira mesmo. Se é um piano grandão, de cauda, ou se é um piano menor. Imagine. Imagina essa noite. Imagina ela se equilibrando, sei lá, numa linha, tentando se equilibrar. Imagina a música que ela está tocando. Imagina o som também desse poema. Esse poema tem som. Imagina a mamãe tropeçando ali, se desequilibrando nessa linha azul. Imagina a mamãe. Imagina a mamãe caindo. Imagina a mamãe no álbum de retratos. Poemas para não perder. Segunda. Golondrina Ferreira. As máquinas mortas. Nós, vivos. Logo se inverte a coisa. A fábrica tem fome. Passou um dia inteiro de barriga vazia. Então, abre suas bocas de catraca e nos seus dentes vamos passando, um a um. Dá o sinal, nos mastiga e joga o bagaço fora no fim da jornada. Uma poesia forte e engajada dessa poeta latino-americana chamada Golondrina Ferreira. O livro em que você pode encontrar essa poesia se chama Poemas para Não Perder. Tenta imaginar essa fábrica aí. Tenta imaginar uma fábrica com fome. Tenta imaginar o barulho que essa fábrica faz, o estômago roncando. Como que é uma fábrica roncando?
Tenta imaginar a barriga dessa fábrica. Tenta imaginar as máquinas dentro dela. Tenta imaginar os trabalhadores, tenta imaginar o ar dentro dessa fábrica. É um ar leve, é um ar pesado? Tenta imaginar tudo que você puder. Tenta imaginar uma fábrica que tem bocas de catraca. Imagina ela abrindo as suas bocas de catraca e as pessoas passando ali no meio dos dentes delas, um a um, um a um. Imagina ela mastigando. Imagina ela cuspindo os trabalhadores fora. Imagina o som disso tudo. O som dela mastigando, o som das máquinas trabalhando, o som da jornada terminando. Imagina esse monstro. Imagina esse monstro que se chama capital. Uma voz. Ferreira Goulart. Sua voz, quando ela canta, me lembra um pássaro, mas não um pássaro cantando. Lembra um pássaro voando. Esse poema do Ferreira Goulart é um dos que eu mais gosto de usar em aulas sobre construção de imagens na poesia, que inclusive é nome de um dos meus cursos. Esse poema nos ajuda a imaginar muitas coisas. E é a partir desse poema que a gente consegue pegar a essência desse exercício aqui de imaginação, desse exercício de leitura. Tenta imaginar essa voz a partir desse pássaro voando. Porque o que o Ferreira Goulart faz aqui nesse texto é pensar numa voz e comparar essa voz com um pássaro. Só que não é um pássaro cantando, é um pássaro voando. Aí ele já começa a nos surpreender. Ele sai desse lugar comum do passarinho cantando e nos leva mais além. Nos leva para esse voo. Então a voz dessa pessoa, da qual ele está falando aí nesse poema, é um voo. Vamos tentar imaginar quem é essa pessoa que tem essa voz de pássaro, essa voz de voo de pássaro. Que voz é essa? Quando eu falo para você que essa pessoa tem uma voz de pássaro voando, que tipo de voz você imagina? É uma voz leve? É uma voz livre? É uma voz suave? Não sei. Vou mudar um pouquinho esse poema para vocês perceberem como que é possível estragar a poesia. Olha só. Vou recitar esse poema mudando algumas coisinhas nele. Uma voz. Ferreira Goulart. Sua voz, quando ela canta, me lembra a liberdade. Sabe o que eu fiz com o poema? Matei o poema. Matei o passarinho voando nesse poema. Matei a imagem desse poema. E aí, quando a gente mata a imagem do poema, o sentimento do poema morre. E ele morreu justamente quando eu nomeei esse sentimento, quando eu dei nome. Ó, sua voz, quando ela canta, me lembra a liberdade. Eu já dei a resposta do poema. Eu não deixei o leitor ou a leitora imaginar. Eu não deixei o leitor ou a leitora sentir o poema, sentir o voo de pássaro. Então, o segredo... Já vai pegando aí que o próximo exercício é baseado nisso. O segredo está na imagem. É você trazer sentimentos pela imagem, sem precisar explicar esses sentimentos. Deixa que a imagem explique por si só, deixa que o texto explique por si só. Então, olhando de novo para esse poema, tenta imaginar quem poderia ser essa pessoa. É uma voz de uma mulher? É uma voz de um homem? É uma voz de uma criança? Imagine um pássaro voando. Como é esse pássaro? É pequeno? Ou ele é grande? Ele está voando lá, bem alto?
Ou ele chegou mais pertinho de você? Qual a cor desse pássaro? Tenta imaginar esse pássaro cantando, voando. Tenta imaginar o som desse voo. Exercício 2. Quem sou eu? Você talvez tenha notado que o exercício 1, esse exercício de leitura chamado Ler para Ver, é um exercício um pouco diferente das aulas tradicionais de literatura. Isso porque a nossa videoaula não é uma videoaula de análise literária, é uma videoaula de poesia. Então não estamos muito preocupados com decifração de significados, com caracterização dos movimentos ou escolas literárias, com biografia de autores, nada disso. Nosso objetivo aqui é a autoria. E para chegar na autoria, precisamos de sensibilidade, de criatividade, de imaginação. Nosso foco é fazer com que você, durante essa videoaula, tenha caminhos para escrever textos poéticos ou aperfeiçoar aqueles que você já escreve. Para esse exercício de agora, é o mesmo esquema do anterior. Feche os olhos, ouça a poesia e imagine. Começo de biografia, Murilo Mendes. Eu sou o pássaro diurno e noturno, o pássaro misto de carne e lenda, encarregado de levar o alimento da poesia, da música, aos habitantes da estrada, do arranha-céu, da nuvem. Eu sou o pássaro feito homem, que vive no meio de vós. Eu vos forneço o alimento da catástrofe, o ritmo puro. Trago comigo a semente de Deus e a visão do dilúvio. Você percebeu que todos os textos anteriores, tanto do exercício 1 e agora do exercício 2, falam as coisas por meio de imagens. Esses textos criam cenários, cenas, paisagens que nos fazem imaginar algo e com isso acabamos desenvolvendo algum sentimento, alguma sensação. O segredo está aí, em dizer as coisas sem dizer. Ou seja, dizer sem ser direto, sem ser explicativo. Em vez de dizer eu estou com saudades, você pode criar uma imagem que faça seu leitor ou sua leitora sentir falta de algo, sentir saudade. Se você quer fazer uma poesia para expressar que você está triste, que você está chorando, por exemplo, você não precisa dizer com todas as letras, eu estou chorando. Você pode dizer que dos seus olhos caem folhas de outono, olha que legal. Crie cenas, crie paisagens, crie imagens e diga por meio delas, ou melhor, deixe que as imagens digam algo por você. O exercício de agora é assim. Releia e ouça novamente o começo de biografia do Murilo Mendes. É um poema sobre um eu. Tente imaginar cada cena desse poema. Esse pássaro, imagine o tamanho dele, a cor dele. Imagina ele voando. Imagina essa estrada, esse arranha-céu, essa nuvem. Imagina um pássaro feito homem. Imagina ele carregando no seu bico esse alimento da catástrofe, esse alimento que é o ritmo puro, esse alimento que é a semente de Deus, esse alimento que pode ser a visão do dilúvio. Imagina esse pássaro. O Murilo Mendes ele começa dizendo que é um pássaro meio doido, né? Meio misturado, mas tá valendo. Eu vou te fazer uma pergunta aqui e você vai responder com uma poesia. Quem é você? O nome desse exercício é Quem sou eu e a resposta deve ser dada em forma de poesia. Então tente escrever sem dar nomes para os sentimentos que você tem, sem dar nomes para as características que você acha que se destacam mais em você. Tente não ficar descrevendo as coisas. Faça tudo isso usando imagens. Você por acaso seria um prédio no meio de uma avenida? Você seria um arranha-céu? Você seria uma nuvem que viaja no horizonte? Ou você seria uma noite, uma madrugada? Será que você seria um rio? Um mar? Uma rocha?
Uma montanha? Será que você seria tudo isso junto? Ou não seria nada? Escreva sobre você. Quem é você? Exercício 3, diante do espelho. Neste exercício, você vai pensar num sentimento. O que você está sentindo agora? Pode ser uma alegria, uma tristeza, uma angústia, uma felicidade, uma ansiedade, não sei, algo que você está sentindo. Pensa nesse sentimento e descreva esse sentimento a partir da imagem de seu corpo. Imagina que você está diante do espelho e você vai se descrever tendo como base esse sentimento. Por exemplo, você vai descrever a sua mão. Sua mão está refletida nesse espelho. E não precisa ser a sua mão real. Você pode inventar uma mão, você pode inventar uma imagem, você pode inventar um rosto. Essa mão pode ser enrugada, pode ser lisa, pode ser uma mão trêmula, uma mão que sua, uma mão cuja ponta dos dedos é fria. Como que é esse rosto? É um rosto novo? É um rosto velho? Há rugas? Como que é esse olhar? Como que é a expressão desse rosto? É um olhar vago? É um olhar expressivo? É um olhar oblíquo e dissimulado? Para relembrar aí a Capitua de Machado de Assis. Entende? Você vai descrever esse sentimento tendo como base a imagem do seu corpo. Novamente, a gente está nesse reino das imagens da poesia. Para te inspirar, eu vou deixar aqui 2 textos. Um do meu amigo poeta Escobar Franelas e outro meu. E detalhe, esse texto meu aí vai estar no próximo livro de poesia que também está sendo financiado pelo edital PROAC e que faz parte desse projeto aqui, que é o Poesia como Espaço de Cura. Vamos lá? Escila não mora mais aqui. Escobar Franelas. Ela me convidou para entrar no seu conto de fadas. Fui, mas esbarrei no espelho na hora da passagem e meia parte de mim ficou presa lá dentro. A outra estilhaçou-se. Um estranho me observava do outro lado. Apertava os olhos para melhor enxergar com aquela testa franzida em linhas desconfiadas. Matutava algo. Nada dizia. Carregava silêncio e um sorriso torto. Depois de ajeitar os cabelos, moveu as mãos embestando me acariciar. Imitei seus movimentos. Mãos e rostos se grudaram. Talvez nossas testas teriam roçado um beijo se não fosse o vidro nos apartando. 2 desconhecidos reclinando o peso do mundo no espelho a partir de 2 cabeças em repouso. Uma lágrima se pendurou nas pálpebras que tremelicavam. Se tivesse se jogado de lá, se estilhaçava? Estorvado deu de ombros. Bateu na pia com a mão direita cerrada, partiu sem olhar para trás. Eu fiquei preso aqui. Do outro lado. Chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso possa ter te provocado, ter chegado a escrever. Escreva sensações. Evite nomear as coisas. O que fica de tudo isso aqui é isso. É esse o conceito dessa aula. Evite explicar as coisas na poesia. Não fique preocupado se o leitor ou a leitora vai entender. O leitor e a leitora de poesia, ele sabe que ao ler poesia existe um jogo aí, um jogo de sentido, um jogo de interpretações. Então não fique explicando. Deixa que o texto fale por ele mesmo. E se o leitor ou a leitora tiver um entendimento do seu texto diferente daquilo que você quis dizer, ótimo, ótimo. Significa que o seu texto ele explorou vários significados, vários sentidos. Significa que o seu texto está rico. Texto literário rico é isso, é quando ele explode em significados. Então faça isso. Evite dar explicações, evite dar nome às coisas.
deixe as imagens, crie cenas, crie paisagens. Se você escrever alguma poesia durante essa videoaula ou depois dessa videoaula, enfim, com a ajuda dessa videoaula, manda pra mim, porque eu vou ler a sua poesia nas minhas redes sociais. Eu vou fazer lives, eu vou manter a sua autoria. Se você puder também deixar o seu arroba, o seu perfil na rede social para eu manter a autoria, as pessoas também puderem te achar. Então o e-mail vai estar aqui, os elfos vão colocar o meu e-mail aqui embaixo. Elfos, coloca também o meu site, vocês podem entrar em contato comigo por esses dois canais. Vocês também podem me procurar ou no YouTube, vamos ver se aparece o YouTube aqui, ou no meu Instagram, ou no meu Facebook, enfim, no meu site tem tudo isso lá. Entre em contato comigo. Escrever uma poesia com a ajuda dessa videoaula, manda essa poesia pra mim. Manda o rascunho, manda a poesia, manda o que você quiser. Quer trocar uma ideia? Manda também, que eu vou responder todos vocês. Beleza? É isso, muito obrigado. Eu quero fazer um agradecimento também especial a Nis e a Julie, que fizeram os áudios, que fizeram as vozes das poesias que você ouviu. São artistas que eu admiro muito enquanto pessoa, enquanto artista, e eu quero fazer um agradecimento especial porque imagina você aguentar a minha voz todo esse tempo, só a minha voz aqui. Então elas abrilhantaram esse vídeo com as suas vozes poéticas. Eu vou mandar mais 2 poemas, aguenta aí que a videoaula tá quase acabando, mais 2 poemas para você internalizar mesmo esse conceito, perceber como que eles funcionam. O primeiro texto é meu e também tá dentro do novo livro, e o outro texto é do Manuel de Barros, que é uma pessoa que é um poeta referência para a construção de textos nesse estilo. O meu primeiro texto você vai perceber que eu falo de morte sem usar a palavra morte, eu falo de saudade sem usar a palavra saudade. E aí o texto do Manuel de Barros é um texto que resume muito bem esse conceito de como nomear as coisas pode empobrecer a poesia. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Tchau! Semibreve. Todos os dias na janela de Dona Dalgisa, uma orquestra tocava. Os músicos pousavam para comer, apresentavam um concerto. Sinto falta dos pardais e sabiás naquele quintal. Hoje não tem mais música. Dona Dalgisa foi voar com os passarinhos. Uma didática da invenção. 19. Manuel de Barros. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem.